Estamos aqui em mais um encontro para a gente trabalhar direito constitucional, a disciplina que tu sabe que vai ser extremamente importante para a tua aprovação, uma disciplina que a gente vai construir aqui os teus conhecimentos de forma bem calma, bem tranquila, para que a gente consiga chegar na nossa prova daqui a alguns meses, com toda certeza, confiantes em todos os temas que vão estar lá, para que tu possa gabaritar essa disciplina, certo? Então a gente já começa aqui, já vamos iniciar aqui o trabalho do tema Direitos e Garantias Fundamentais. Tema extremamente importante, tá, pessoal? Extremamente importante mesmo. Sinceramente, muito difícil tu encontrar uma prova que não tenha direitos e garantias fundamentais, tá? Então, tu tem ali algumas espécies de direitos e garantias fundamentais na tua Constituição Federal, tá? E a gente vai estudar cada um deles com bastante calma, porque como eu te falei, muito difícil tu ter uma prova de direito constitucional onde tu não tenha pelo menos uma questão de direitos e garantias fundamentais lá para tu resolver e acertar, e tu vai ver que é algo relativamente simples, se tu, como sempre, revisar com qualidade, perfeito? A gente já inicia aqui entendendo quais são as espécies de direitos e garantias fundamentais. Então, quando a gente fala para ti em direitos e garantias fundamentais, no teu edital vai estar lá, direitos e garantias fundamentais, 2 pontos. E aí ele vai trazer as espécies para ti, tá? Então, a primeira que nós temos é exatamente os direitos e deveres individuais e coletivos. Individuais e coletivos. Certo? Essa é a primeira espécie de direitos e garantias fundamentais. E tu vai encontrar esse assunto lá no artigo 5º da tua Constituição Federal. No artigo 5º. Um artigo bem famoso, bem conhecido. Ele traz para ti exatamente esses direitos e deveres individuais e coletivos que são extremamente importantes para a tua sociedade. Certo? Muito importante mesmo. Então, de todos, sem dúvida, esse aqui é o mais importante para a gente. A gente tem também, pessoal, além disso, os direitos sociais. Direitos sociais. Os direitos sociais tu vai encontrar lá no artigo 6º até o 11 da Constituição Federal. Depois nós seguimos com nacionalidade, que tu encontra nos artigos 12 e 13 da tua Constituição Federal, tá? Depois nós temos direitos políticos, que tu vai encontrar do artigo 14 até o 16 da Constituição, e tu tem também partidos políticos, tá? Tu tem partidos políticos, que tu vai encontrar lá no artigo 17. Professor, eu preciso saber os artigos? Assim, precisar, tu não precisa, sendo bem sincero contigo. Mas eu já te digo que é legal tu saber. Por que é legal tu saber? Porque tu vai se achar um pouquinho mais fera. Em saber os artigos. Tá? Eu lembro muito bem quando eu estudava, né, sentava ali na sala do cursinho e tudo mais, e o professor citava os artigos, e eu achava a coisa mais incrível do mundo. Cara, como é que esse cara sabe os artigos certinho ali, bonitinho? E tu vai perceber que isso é com o tempo que tu vai pegando. E tu realmente se acha um pouquinho mais fera, tá? Então, bem importante tu saber isso, porque dá uma confiança. Tu domina um pouquinho mais, sabe? Então, é bem legal. Então, tu vai saber que os direitos e deveres individuais e coletivos tá ali no artigo 5º, extremamente importante. É o que a gente vai iniciar o estudo hoje, tá? Mas nós também temos os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Logicamente, a gente vai trabalhar cada um desses temas com bastante calma, tá, pessoal? Mas tu precisa ter a noção de que tu já pode ir lá fazer a leitura desses artigos, tu já pode resolver questões sobre esses assuntos, então tu já pode ir caminhando e a gente vem, complementa daqui, tu caminha em casa e com certeza a gente vai conseguir gabaritar direito constitucional na tua prova. Então, pega isso aqui, aprende, tu vai entender isso que eu tô te falando, de que tu vai se sentir um pouquinho mais fera, um pouquinho mais no domínio do que tu tá fazendo, sacou? E não é difícil, não precisa gravar agora, mas tu vai pegar com o tempo, com certeza, tá? Beleza, então tu já sabe que falou para ti em direitos e garantias fundamentais, tu tem os direitos e deveres individuais e coletivos, tu tem os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Beleza. Aqui eu abro um parêntese, né, só reforçando isso que eu falei sobre tu se sentir mais no controle do que tu está estudando, é que quanto mais tu tem essa sensação de que eu sei o que eu estou fazendo, para gabaritar constitucional, para ter domínio da disciplina, eu preciso saber esse assunto que está nesse lugar, costuma ser cobrado dessa forma,
Tu ter essa sensação de domínio é muito importante para que tu tenha autoconfiança para marcar uma questão que tu tá na dúvida, para que tu tenha autoconfiança em avaliar a situação ali de forma mais calma quando tu estiver diante de uma situação, né, que não tá muito favorável. Então é extremamente importante esse sentimento. E é um sentimento que tu vai desenvolvendo com o tempo. Então é extremamente importante isso mesmo. Parece besteira para muitos, mas não é, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente caminha agora para uma parte bem teórica que geralmente tu estuda em direitos humanos, tá? Nem sempre a galera estuda isso aqui em direitos e garantias fundamentais. Só que tu tem questões, de fato, cobrando as dimensões ou gerações dos direitos e garantias fundamentais. Então aqui, pessoal, nesse tópico, a gente está falando sobre a evolução histórica. Evolução histórica dos direitos e garantias fundamentais. Bacana? Então, se tu vai fazer uma prova de direitos humanos, tu vai encontrar também essas mesmas gerações. Tu vai perceber que os direitos e garantias fundamentais, eles são uma espécie de direitos humanos em âmbito interno, dentro do Brasil. Falou em direitos humanos, é isso aqui que a gente está trabalhando, só que fora. Logicamente, tem algumas informações ou outras diferentes, principalmente quando a gente fala em prova. Mas quando a gente fala em direitos humanos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a gente basicamente está falando de direitos e garantias fundamentais, tá? Tem alguns outros detalhes, logicamente, mas é só para tu ter essa noção que aqui a gente está falando de direitos humanos. Bom, quando a gente fala em dimensões e gerações, aqui, né, nós temos várias questões bem teóricas. Eu vou te mostrar, como sempre, o que cai em prova, o que tu precisa gravar de fato, o que sem hipótese alguma tu pode ir para tua prova sem dominar. Bom, dimensões, gerações. A primeira coisa que a gente vai falar é exatamente sobre a primeira geração. Primeira geração de direitos e garantias fundamentais. Que pode vir também em primeira dimensão, tá, pessoal? Então, em todos, a partir de agora, tu vai entender dessa forma. Pode vir geração ou dimensão, a tua prova ele vai estar falando da mesma coisa. Aqui, pessoal, em relação a essa evolução histórica, basicamente tu tem que saber que os primeiros direitos e garantias fundamentais que surgiram, eles tinham um caráter negativo. Caráter negativo. O que isso quer dizer, pessoal? E tu tem que saber isso para questões, tá? Tu tem que saber que esses direitos de primeira geração, eles restringem a atuação do Estado. Restringem a atuação do Estado. Então a questão trouxe para ti que o Estado, ele deverá deixar de fazer algo, certo? Ele deverá se abster de fazer algo. A gente está falando de direitos de primeira geração. Por isso, tá? É um direito negativo. Negativo. É um deixar de fazer. Ele restringe a atuação do Estado. Então o Estado ele não vai se meter muito na tua vida, tá? E é exatamente por isso que a gente tem aqui a ideia de liberdade. E a gente vai ver isso em questões daqui a pouquinho, tá? Liberdade. Então falou em direitos ligados à liberdade do indivíduo, a gente está falando em direitos e garantias de primeira geração. Aqui ainda tu tem que saber que a gente está falando que foram garantidos direitos civis e políticos. Civis e políticos. Certo? Muito importante também. Tu viu na tua questão, dizendo, olha, os direitos de segunda geração são aqueles que garantem direitos civis e políticos. Errado. Por quê? Direitos civis e políticos são garantidos pelos direitos de primeira geração. Então eles vão fazer esse embaralhamento das gerações, das informações, e tu não vai ter dúvida, e tu vai ver isso daqui a pouquinho em questões, tá? A gente tem aqui, pessoal, e aqui é só para desencargo de consciência mesmo, não necessariamente vai vir na tua questão, mas tem que saber que esses direitos, eles surgiram com as revoluções liberais. Revoluções liberais. Certo? Mas, cara, 90% das questões tu vai conseguir resolver só com essa ideia de direitos negativos, restringem a atuação do Estado, o Estado vai deixar de se meter em algumas situações. Aqui nós temos, então, uma questão de liberdade do indivíduo. E nós temos direitos civis e políticos sendo garantidos. Aqui, eu vou te explicar, eu vou te dar só alguns exemplos para caso venham em questões. Mas tu vai também colecionando exemplos conforme tu for resolvendo questões, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, o direito à propriedade. Então o Estado ele não pode se meter do jeito que ele quiser na tua propriedade. A propriedade é tua, tu tem teus direitos ali bem bacanas, resguardando a tua propriedade. Aqui também, por exemplo, nós temos a vida, né? Então o Estado não pode simplesmente decidir tirar a tua vida, sacou? Então aqui, liberdade. Direitos de primeira geração.
A gente caminha agora para os direitos de segunda geração. Segunda geração ou dimensão, logicamente, tá? Quando a gente fala em direitos de segunda geração, a gente está falando agora, pessoal, de direitos positivos. Positivos. Então aqui nos direitos de segunda geração, a gente exige uma atuação do Estado. Então olha só, direito de primeira geração é o seguinte: Estado, deixa comigo, não se mete muito na minha vida aí que eu tenho meus direitos. Na segunda geração é o seguinte: Estado, eu preciso que tu faça algumas coisas porque tá muito ralado aqui a sociedade, tá? Então eu preciso que tu me dê algumas coisas aí pra gente funcionar bacana. Então aqui, nos direitos positivos, olha só, exigem uma atuação do Estado. Atuação do Estado. Bacana? Então aqui a gente tem a ideia de igualdade. Falou pra ti em igualdade, é segunda geração. Ah, professor, então quer dizer que se vier na questão que os direitos de primeira geração são aqueles que falam sobre igualdade, tá errado? Exatamente, tá errado. Porque esses são os direitos de segunda geração. Então isso aqui, meu amigo, é decorar mesmo. Ah, professor, então como é que eu faço isso? Revisão, com o tempo, resolvendo questões, vai bater na trave, vai errar, vai se frustrar, e tu já sabe o que vai acontecer. Tu vai conseguir acertar no dia da tua prova, mas tu precisa fazer o teu dever de casa, tá? Então falou em igualdade, em direitos positivos a gente está falando em segunda geração. Aqui, assim como na primeira geração tu tem que saber que eles trazem direitos civis e políticos, na segunda geração tu tem que saber que ele vai trazer para ti direitos sociais, econômicos e culturais. E aqui eu reforço o que de vez em quando eu chamo a tua atenção. Tá? Tu precisa se ater a como é cobrado aquele tópico. Tu já pode estar na tua cabeça assim, pô, mas como assim? O que é um direito civil, professor? Nesse momento, tu não precisa saber quais são os direitos civis. Eu já te digo que o direito de propriedade é um deles. Mas o que eu quero que tu saiba é, nesse assunto, eles vão trazer para ti que os direitos civis e políticos são de terceira geração. Errado, são de primeira geração. É isso que tu precisa gravar agora. Só o filé. Então, falou para ti em direitos positivos, em direito à igualdade, em direitos sociais, econômicos e culturais sendo defendidos, a gente está falando em direitos de segunda geração. Tranquilidade, tá? E aqui, como exemplo, que pode vir em questão com certeza, nós temos o direito à saúde. Então, a sociedade, ela pede, Estado, seguinte, pô, tem que me dar saúde. Tu tem que me dar educação. Certo? Então aqui, exemplos para ti de direitos de segunda geração. Bacana? Então aqui, pessoal, a gente tem movimentos sociais, a gente tem a Revolução Industrial trazendo pra gente os direitos de segunda geração. Mas o que tu precisa gravar, de fato, é isso aqui mesmo, tá? Então, tu já entendeu que eles vão querer embaralhar as informações. Logo, a gente vem para os direitos de terceira geração. Quando a gente fala em direitos de terceira geração, aqui a gente já está falando de direitos difusos e coletivos, que mais lá para frente a gente vai entender com bastante calma a diferença, inclusive, entre difuso, entre coletivo, alguns exemplos que caem em prova, mas agora o que eu quero que tu saiba é que a questão trouxe para ti direitos difusos e coletivos, estamos falando de terceira geração. Então olha só, direitos difusos e coletivos. Bacana? Direitos difusos e coletivos. Aqui eu quero que tu grave que estamos falando de direitos relacionados à fraternidade. E aí, um segundo termo que nem sempre vem, tá? Mas eu já vou colocar aqui pra ti, que é a solidariedade. Beleza? Então nós temos aqui direitos de fraternidade e solidariedade. O grande exemplo que vem em questão, pessoal, que eu já quero que tu grave, o grande exemplo de questão é o direito ao meio ambiente equilibrado. Meio ambiente equilibrado. Certo? Esse aqui é o exemplo master que vem em provas. O que eu quero também que tu pegue aqui, pessoal, e que costuma ajudar a galera, é que, pra tu lembrar, professor, esse aqui é de terceira geração, é de segunda geração. Olha só.
Então, olha só, direitos difusos coletivos, fraternidade e solidariedade, meio ambiente equilibrado. O que eu quero que tu pegue aqui? Olha só. Essas 3 dimensões, elas são as mais importantes de todas. 99% das questões vão trazer primeira, segunda e terceira geração embaralhando as informações para ti, tá? Então aqui a gente lembra que isso aqui é o lema da Revolução Francesa. Revolução Francesa. Tá? Que é exatamente, olha só, liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade. Quem sabe falar francês aí já sabe falar o liberté e tal, etc. Tá? Então, ajuda a lembrar porque é na ordem certinho. Falou em primeira geração, liberdade. Segunda, igualdade. Terceira, fraternidade, certo? Então aqui nós temos essa ideia de lema da Revolução Francesa para ajudar a gente a lembrar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira, segunda e terceira geração, tá? Extremamente importante que tu pegue isso aqui. Tu pode me dizer, pô, professor, mas isso aí realmente cai em direito constitucional? Porque geralmente eu vejo mesmo em direitos humanos. Cai. E a gente vai ver em questão daqui a pouquinho. E lembra, a gente está aqui para formar a tua base sólida o máximo possível. Para tu ir para tua prova garantindo que todos os assuntos do teu edital tu tem uma base muito boa. Beleza. O que a gente já viu até agora? Olha só. A gente viu que os direitos e garantias fundamentais, eles são divididos na tua Constituição Federal. Então tu tem direitos e garantias fundamentais além do que está no artigo 5º. Tu encontra a questão dizendo que os direitos e garantias fundamentais estão, de forma exaustiva, de forma taxativa, ou seja, eles todos estão ali no artigo 5º. E não. Por quê? Tu tem que saber que direitos e garantias fundamentais, eles se dividem em individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Tu tendo essa ideia, tu já está muito bem. Caminhou para dimensões de gerações, tu já vai pegar, primeira geração. O Estado, ele deixa de fazer coisas. Nós temos um direito negativo. Nós temos a garantia de direitos civis e políticos, liberdade. Segunda geração de direitos e garantias fundamentais. Nós temos uma prestação positiva do Estado. O Estado ele vai fornecer coisas para a sociedade. Aqui nós temos o direito à igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, direitos difusos e coletivos, tá? Então abrange uma coletividade. Aqui nós temos fraternidade e solidariedade. O meio ambiente equilibrado é o grande exemplo que a gente tem. E a Revolução Francesa, o lema vai ajudar a gente a lembrar a ordem bonitinho. Liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Então esse início aqui tá bem de boa. Esse início traz informações importantes, informações teóricas que, quando caem, a galera costuma errar, tá? Então, muito cuidado. E agora, pessoal, só para desencargo de consciência, só para a gente, porque assim, o que a gente percebe no estudo para concurso, pessoal? Que de tempos em tempos, as bancas elas dão uma inventadazinha ali só para quebrar o cara. Traz uma questão na prova um pouquinho fora da curva, só para ver quem é que realmente está ali no gás, quem é que está estudando. Então tu tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou te apresentar aqui, só para tu ter uma ideiazinha, da quarta geração, tá? Quarta geração. E da quinta geração. Tá? Quinta geração. Bom, quando a gente fala em quarta geração, pessoal, pode vir na tua prova a ideia de globalização política. Globalização política. Aqui tu tem que ter ideia também de direito à democracia, Tu tem que ter a ideia também de, olha só, patrimônio genético. Veio normatização de patrimônio genético, pode marcar quarta geração. E aqui a gente para por aqui a parte de quarta geração. É só para tu ter essa ideia. Patrimônio genético. Democracia, quarta geração. É só o que tu precisa saber, tá? Para conseguir diferenciar ali, porque é isso que dizem da quarta geração. E aqui na quinta eu só quero que tu guarde o direito à paz. Pronto, paz. Pronto, tá? E aqui, além de paz, vamos colocar aqui só para garantir transnacionais. E aqui, sendo bem sincero contigo, nem bate cabeça para entender. Só grava. Veio paz, direitos transnacionais, quinta geração, tá? Assim a gente finaliza as gerações e as dimensões dos direitos e garantias fundamentais, tá? Mas agora a gente vem para as características. Características, pessoal.
outra coisa que a galera pouco estuda e que quando vem, cara, no detalhe é tão simples. Tu vai perceber que no início, apesar de serem 7 características principais, tu vai perceber que cada uma é bem tranquilo de tu separar, de tu diferenciar cada uma delas, certo? E a gente já vai iniciar aqui falando sobre a universalidade. 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 Diria até, pessoal, que essa é a característica mais importante dos direitos e garantias fundamentais. Porque ela diz que os direitos e garantias fundamentais, eles são aplicados a todos. A todos. Então, olha só, devem ser aplicados a todos. Então, pessoal, não importa se é brasileiro nato, se é brasileiro naturalizado, se é estrangeiro, se o estrangeiro reside no Brasil, se não reside no Brasil, os direitos e garantias fundamentais devem ser aplicados a todos, certo? Então, teve uma situação aqui no Brasil e tu vai precisar aplicar o direito brasileiro, pronto, tá? Então, universalidade. Aquele indivíduo que está aqui no Brasil, que está em uma situação, ele tem que ter os seus direitos e garantias fundamentais resguardados, tá? Beleza. Então, todos, guardem isso aqui. Essa é a característica trazida pela universalidade dos direitos e garantias fundamentais. Então, pega a ideia de universal, a gente aplica a todo mundo, certo? Bom, a nossa agora segunda característica que eu quero falar para ti é sobre a limitabilidade. Limitabilidade. Então, os direitos e garantias fundamentais, pessoal, eles são limitados. E vai vir na tua questão afirmando que eles são absolutos. Não são. Olha só, não são absolutos. Eles são, na verdade, pessoal, relativos. São relativos. Então, a depender do caso concreto, o direito A, ele pode se sobressair em relação ao direito B, certo? Ele pode sobressair em relação ao direito B. Então, vamos lá. Limitabilidade traz que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, eles são relativos. Eu quero ainda que tu saiba, ainda dentro dessa ideia de limitabilidade, que, olha só, em caso de vamos colocar conflito entre direitos e garantias fundamentais, a gente vai colocar que deve prevalecer, olha só, prevalece o mais importante no caso concreto. Então, pessoal, vai ser avaliado na situação qual direito deve se sobressair, tá? Então é bem importante que tu tenha isso aqui em mente. Então vamos dizer que alguém, vamos pegar aqui um exemplo, alguém invade a tua casa, percebe que a pessoa invadiu tua casa e ela nem tá armada, nem nada, ela invadiu tua propriedade, violação de domicílio, ela invadiu a propriedade. Isso não te dá o direito de tirar a vida dessa pessoa, percebe? Então há um conflito entre direitos, entre garantias. Tá? O teu direito à propriedade e o direito à vida da outra pessoa, certo? Teve um conflito ali. Qual vai se sobressair? Tranquilo? O direito à vida. Então tu não pode tirar a vida daquela pessoa. Então aqui é só para tu entender que tendo um conflito entre direitos, a gente vai analisar o caso concreto e vai decidir, tá? O que a gente vai priorizar. Não é que não vai ser defendido, mas o que a gente vai priorizar? Limitabilidade. Eles não são absolutos. Então pega essa ideia de conflito. Aqui o nome ele não leva a gente tanto para a ideia, mas fica aqui a informação. Terceira característica, a historicidade. Em relação a essa característica, pessoal, entende a palavra histórico aqui, tá? Histórico. Então, o que eu quero que tu saiba é que, olha só, evoluem com o tempo. Então, os direitos e garantias fundamentais, eles foram evoluindo. E isso a gente viu nas gerações. Primeiro, o Estado não se metia. Nasceram ali os direitos civis, os direitos políticos. Depois o Estado começou a ter um caráter prestacionista, que a gente chama, certo? Então, com condutas positivas, trazendo direito à educação, direito à saúde, direitos sociais, econômicos, culturais, certo? Então, tu tem que saber que os direitos e garantias fundamentais, eles evoluem com o tempo, sim. Quarta característica. Como quarta característica, a gente tem a
concorrência. Concorrência. Certo? Concorrência. Aqui dentro da ideia de concorrência, eu quero que tu lembre também de complementariedade. Pode vir. Complementariedade. Basicamente, os direitos e garantias fundamentais, eles coexistem. Olha só, eles podem ser exercidos cumulativamente. Ser exercidos cumulativamente. Então, características. Universalidade aplica-se a todos, sem distinção. Não importa se é brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, se o estrangeiro reside aqui ou não reside. Vai se aplicar a todo mundo. Limitabilidade, eles são limitados, não são absolutos, são relativos. Em caso de conflito, a gente vai, pesar ali qual é o mais importante no caso concreto. Historicidade, eles evoluem com o decorrer do tempo. Concorrência ou complementariedade, eles podem ser exercidos cumulativamente. Eles coexistem. Tu vai ter ali teu direito de propriedade, teu direito de saúde, teu direito à vida, coexistindo. Agora, a gente vem para, olha só, a imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Na imprescritibilidade, pessoal, tu tem que saber, basicamente, que com o passar do tempo, tu não perde esses direitos e garantias fundamentais. Direito à vida, passou 20 anos. Eu perdi meu direito à vida? Não, tá? Então eu tenho que saber que, olha só, não prescrevem. Não prescrevem. Vamos botar assim, também, não se perdem com o tempo. Não se perdem com o tempo. E tu tem que saber ainda que eles podem ser exercidos a qualquer tempo. Podem ser exercidos a qualquer tempo. E aí tu percebe que essas três características que eu coloquei aqui para ti, elas praticamente dizem a mesma coisa, sobre imprescritibilidade. Exatamente. É só para caso venha na questão, tu consiga assimilar cada uma dessas ideias aqui sobre imprescritibilidade. Um outro ponto é a irrenunciabilidade. E a gente já está finalizando aqui. Irrenunciabilidade. Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui? Tu não pode renunciar um direito e garantia fundamental. O teu direito à vida, não importa se tu diz, eu não quero mais o direito à vida. Não, tu vai continuar tendo esse direito à vida. Tá? Eu não quero ter mais uma conduta prestacionista do Estado, eu não quero mais que ele dê saúde. Não, a saúde vai estar ali. Tá? Então, tu não pode renunciar. Não pode renunciar. O grande ponto aqui, pessoal, é que tu pode escolher exercer ou não. Então, olha só, o Estado ele está ali com um posto de saúde, certo? Ele está ali prestando a saúde para ti, um direito social. Acontece que tu pode decidir ir ou não ao posto de saúde, se tu estiver doente. Então, olha só, pode ocorrer ou não o seu exercício. Pode ocorrer ou não seu exercício. Tu decide. Mas o direito está lá. Tu não pode renunciar. Irrenunciabilidade. Certo? Beleza. Vamos lá. Bom, e sétimo e último. Eu quero que tu saiba que temos a característica da inalienabilidade. Resumindo, tu não pode vender. Tu não pode vender o teu direito. Ele não tem caráter patrimonial. Não tem valor. Olha só, vamos botar aqui, olha. Não tem valor patrimonial. Não tem valor. Vamos colocar econômico patrimonial. Beleza. Então, olha só aqui. Muita onda. Direitos e garantias fundamentais. 7 características para tu fixar. Tu vai sair da aula de hoje gravando as 7? Lógico que não. A não ser que tu seja um gênio, pode acontecer. Mas algumas tu já vai sair bem legal. Universalidade. Se aplica a todos. Esse tu vai saber. Esse tu vai lembrar. Porque, inclusive, a gente vai resolver uma questão daqui a pouquinho. Imprescritibilidade. Não se perde com o tempo.
pode ser exercido a qualquer momento. Tu vai gravar também. E aos poucos, tu vai pegando o restante com tranquilidade. Então, é um processo de evolução, maturidade no decorrer do assunto. Então agora, pessoal, a gente finalmente chega dentro do artigo 5º. Cara, tem muitas pegadinhas. Muitas pegadinhas. Várias ideias que tu tem que se atentar e que a gente vai fazer a leitura aqui bem calma, trazer um detalhe ou outro, como tu já pode ver aqui em relação à igualdade formal, material, uns detalhes ou outros, tá? Mas tu tem que se atentar principalmente à leitura. A gente já inicia aqui artigo 5º. Artigo 5º. Olha só, diz pra gente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, percebe agora, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Percebe. Isso aqui não vai de encontro com o que a gente viu ainda agora, tá? A gente viu a característica da universalidade, aplicamos a todos. Mas a Constituição ela pode trazer alguns detalhes ou outros, dizendo, olha, isso aqui só se aplica a essa galera aqui, tá? Então, toma cuidado. Vamos lá. A inviolabilidade. Vamos lá. A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Esse texto aqui, pessoal, ele vai cair igualzinho na tua prova. Vai vir escrito lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Pronto. Vai vir dessa forma, igualzinho. Antes da gente iniciar esses termos aqui, olha, nos seguintes termos, então a gente tem aqui algumas ideias que são os incisos do artigo 5º, que basicamente vão querer colocar algumas pegadinhas para ti, que eu vou te mostrar cada uma delas aqui. Eu quero que tu saiba a diferença entre igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, pessoal, é aquela que é realizada perante a lei. Perante a lei. Certo? Então aqui a grande ideia é a lei. Bacana? Então a lei tem que tratar todo mundo igual. Então, igualdade formal perante a lei, perante o Estado. Mas o que importa pra gente mesmo é a igualdade material, que é basicamente o que a gente busca no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então, tu já deve ter ouvido aquela ideia de tratamento igual aos desiguais e desigual aos desiguais na medida de sua desigualdade. Isso é exatamente a igualdade material. Então, o que acontece? A gente busca tratar todo mundo que está na mesma situação de forma igual. Tá? Então, se eu não tenho nenhuma especificidade, nada, estou ali num órgão público, e tu também está num órgão público, a gente vai ser tratado igualzinho. Agora, se tu tem uma desigualdade, por exemplo, vamos pegar ali um cadeirante. Opa, o cadeirante, ele tem uma desigualdade. Ele vai ter que ser tratado de acordo com a sua desigualdade. Com o objetivo de compensar, reduzir aquela desigualdade dele. Tá? Então, olha só, tu tá aqui em caráter igual. Tem um desigual. A gente vai tratar esse desigual com desigualdade para que ele chegue ao mesmo patamar que tu, certo? E aí a gente tem legislações que trazem essa ideia, como, por exemplo, rampas de acesso e tudo mais, tá? Então vamos lá. Igualdade material. Vamos colocar aqui para tu ter como lembrar. Tratamento. Igual aos iguais. E desigual aos desiguais. E pior que isso vem em questão, aos desiguais. E olha só, de acordo com sua desigualdade. De acordo com sua desigualdade. Certo? Só o filé. Isso aqui, pra gente, é o suficiente. Eu preciso só que tu saiba diferenciar a igualdade formal de igualdade material. Isso aqui vem em questões, né? E tu tem que saber essa ideia. Quando a gente fala no artigo 5º, percebe que ele traz para ti que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Mas aqui tu tem que ter essa ideia de igualdade material. Opa, ele está falando sem distinção de qualquer natureza, mas, tendo em vista que a gente busca a igualdade material, é possível sim que tenhamos distinções, mas distinções trazidas pela lei, distinções permitidas em busca da igualdade material, tá? Então tu tem que ter essa ideia. Agora, a gente vai trabalhar aqui alguns incisos, já te mostrando o que eles vão trazer de pegadinha. Vamos lá.
O primeiro não tem muita bronca não. Tu só tem que saber que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Pronto. Eles vão ser tratados de forma igual. E aqui, pessoal, eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Tu vai encontrar, provavelmente, vários lugares dentro da Constituição, dentro do direito penal, dentro do direito administrativo, que tu vai pensar, pô, mas vou te dar um exemplo agora. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Tá, então se homem e mulher são iguais, por que tu não aplica a Lei Maria da Penha a homem também? Por quê? Entendeu? Então, eu quero que tu tire qualquer tipo de pensamento, de raciocínio exemplificativo dentro da tua cabeça. Esquece. Todo o que vier, tu rechaça. Não vou pensar nisso. Como é que cai? E eu vou te dizer. Vai vir igualzinho o que está escrito aqui. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Acabou. Não fica pensando muito em exemplos porque tu vai confundir tua cabeça, tu vai deixar o direito difícil. E aqui em concurso público a gente quer acertar questão. E na questão não vão querer brigar com isso em relação, né, a esse teu pensamento. Eles só vão querer que tu saiba que no artigo 5º, trabalhando direitos individuais e coletivos, está escrito: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Acabou. Não tem mais o que pensar. Show? Então é extremamente importante que tu pense dessa forma para que tu consiga acertar, facilitar a tua vida. Show? Vamos lá. Então isso aqui, o inciso primeiro, não tem muita bronca pra gente trabalhar. Mas o segundo, olha só, vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui eu quero que tu saiba que ele está trazendo para ti o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Então, olha só, meus amigos. A gente vai aprender posteriormente que o princípio da legalidade ele tem um viés aplicado à administração pública e ele tem um viés aplicado aos cidadãos, certo? A uma pessoa, um particular, uma pessoa comum. O princípio da legalidade aplicado à administração diz o seguinte: a administração pública só pode fazer o que a lei permitir que ela faça. Então, tudo que a administração pública faz deve estar dizendo lá na lei exatamente como ela deve fazer, o que ela deve fazer. Show? Esse é o princípio da legalidade aplicado à administração pública. Agora, o princípio da legalidade aplicado ao cidadão, o princípio da legalidade aplicado como direito e garantia fundamental, ele está dizendo o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Basicamente é o seguinte: se a lei não está falando nada, tu pode fazer. Bacana? Então, a lei ela não pode te obrigar a fazer alguma coisa e ela nem pode, olha só, na verdade, se a lei não disser que tu tem que fazer alguma coisa, tu não tem que fazer. Se ela não disser para deixar de fazer alguma coisa, tu não tem que deixar de fazer, sacou? Então, a lei, basicamente, ela não te proibindo, tá permitido. Diferente da administração pública, ela só pode fazer o que tiver permitido lá, certo? Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem que ter uma lei dizendo para tu fazer, ou uma lei dizendo para tu não fazer, senão tá liberado. Bacana? Número 3. Ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante. Então, olha só, a tortura não é permitida no ordenamento jurídico brasileiro. É um direito individual, um direito coletivo, tá? Ninguém será submetido à tortura. Bacana? Só o filé. E aqui, o 4, já começa coisas que caem pra caramba. Caem muito, pessoal. Até hoje. É livre a manifestação do pensamento. Tu pode pensar o que tu quiser. Pode falar o que tu quiser. O grande lance é, olha só, é vedado. É proibido o anonimato. Proibido o anonimato. Tu quer falar o que tu quiser? Tu quer pensar? Tu quer manifestar o que tu tá pensando? Bacana, mas tu não pode se esconder. Tu não pode ficar como anônimo. Tu tem que mostrar a cara. Bacana? Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, proibido o anonimato. Tu vai encontrar questões simplesmente com o texto. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Acabou. Errado. Então tu vai perceber que aqui no artigo 5º, em direitos individuais e coletivos, tem muito isso. Eles vão mudar uma palavrinha. E depois de um tempo tu vai resolver tantas questões, tu vai revisar isso aqui que já vai ficar na mente já. Tu vai bater o olho, é permitido o anonimato, tá errado, porque é vedado o anonimato. Bacana? Bem importante essa ideia. Inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, olha só, pessoal, direito de resposta. Vamos dizer que tu vai ali no... vamos pegar como exemplo, tu vai em uma rádio.
E lá na rádio, tu tá conversando lá e tu começa a tacar-lhe pau no fulano. Começa a falar um monte de coisa do fulano ali, né? E tudo mais. O fulano, ele tem direito de resposta proporcional ao agravo. Então ele vai lá na rádio também. Ele vai ter os mesmos 15 minutos que tu passou falando mal dele, ele vai ter os mesmos 15 minutos para se defender, para falar também. Direito de resposta, certo? Então tu tem que saber que isso é um direito, né, fundamental. Isso aqui, inclusive, olha só, além da indenização. Então tu tem o direito de responder, inclusive tu pode ser indenizado de forma moral, dano material, moral e a tua imagem, tá? Então vamos lá, dano material, pessoal, dano material. Basicamente, vamos dizer que o cara falou umas coisas de ti lá na rádio e tu perdeu patrocinadores. Tu tinha um patrocínio X, um patrocínio Y, e os caras acreditaram no que ele disse, tu perdeu. Dano material. Tu perdeu dinheiro, perdeu patrimônio, certo? Dano moral. Passaram a achar que tu é um otário, né? Tu só faz besteira. Passaram a achar que tu tem aquela ideia, né? E a imagem aqui também feriu a tua imagem. Então, tu tem que saber que tu pode ter direito de resposta e que isso não impede indenização de caráter material, moral e a tua imagem. Aqui nessa ideia, eu quero falar para ti sobre algumas súmulas do STJ. Súmulas do STJ sobre esse tema aqui. Tá? Eu quero falar basicamente de 3 súmulas contigo. 3 súmulas contigo. A súmula 37, a súmula 227 e a súmula 387. Vou deixar o número aqui, para caso tu queira ir lá fazer uma leitura mais calma, né, de tudo que é dito lá. Eu quero que tu saiba que a súmula 37, o STJ diz o seguinte, que são cumuláveis. São cumuláveis. Ou seja, tu vai poder, né, pleitear tanto dano material quanto moral. São cumuláveis. São cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato. Oriundos do mesmo fato. Beleza? Então, se tu tá diante de uma situação onde tu foi prejudicado materialmente, tu perdeu dinheiro, e tu foi prejudicado moralmente, tu pode entrar com uma ação ali pedindo, tá, indenização por dano material e moral. Basicamente aqui, pessoal, tu vai encontrar questões dizendo que tu não pode acumular. Simples, tá? Então eu já te chamo a atenção para o seguinte. Estudo de súmulas. É muito parecido com lei seca. Tu sabe o conteúdo da súmula? Eles vão mudar uma palavrinha ali. Acabou. Tu acerta a questão, tá? Então tu só tem que saber que são cumuláveis as indenizações material e moral pelo mesmo fato. A súmula 227, ela diz pra ti que pessoas jurídicas, e a gente vai estudar o que são pessoas jurídicas e tudo mais, pessoas jurídicas, também pode sofrer dano moral. Podem sofrer dano moral. Basicamente, tu vai encontrar questões dizendo que pessoa jurídica não pode sofrer dano moral. E pode. Certo? E a súmula 337, ela traz pra gente que é lícita. É lícita, ou seja, não viola a lei. Não viola a lei. Acumulação de indenização por dano estético e moral. E aqui, pessoal, eu reforço a ideia. Não é legal. Não é divertido. Divertido é jogar videogame, é tomar cerveja, é ver uma série, é pular de bungee jump. Isso é divertido. Eu acho que eu não pularia de bungee jump, é perigoso. Mas é o seguinte, aqui é de fato estudo adulto. Professor, o que eu preciso fazer? Quais são as informações que eu preciso para acertar a questão no dia da minha prova? Para ser aprovado. Eu não quero saber se é legal, se é divertido, se tá chato. Eu quero saber a informação. É para eu saber que eu posso acumular dano material e moral do mesmo fato? Isso vai vir na minha prova? Acabou. Tu vai acertar a questão. É para eu saber que uma pessoa jurídica também pode sofrer dano moral e na questão vai dizer que não pode? Beleza, vou acertar a questão.
Eu tenho que saber que eu posso acumular indenizações por dano estético e moral? Acabou. Tu vai acertar a questão. Súmulas do STJ. Tranquilo? Então, eu sempre trago de volta a galera para essa ideia, porque muitas vezes a gente perde aquela ideia de, cara, eu tô aqui de verdade. Eu tô aqui para ser aprovado. Dane-se se tá legal, se não tá, se eu tô com sono, se não tá, bicho. O que eu preciso fazer? Sempre se traz para esse momento. Pô, cara, esse assunto aqui tá difícil. Tá, mas o que é que eu preciso saber? Como é que eu vou acertar a questão? Vamos para cima. É isso aí. É essa a missão. Tranquilo? Então, a gente já trabalhou aqui 5 incisos do artigo 5º. Trabalhamos as gerações dos direitos e garantias fundamentais. Trabalhamos algumas características que tu vai revisar depois com bastante calma. E essas pegadinhas que a gente está te mostrando aqui, tu vai encontrar em questões daqui a pouco. Certo? Mas a gente já caminha pro inciso 6º. E aqui, o inciso 6º, ele já traz pra gente uma ideia, né, bem interessante que vem em prova também. Olha só. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, olha só, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Tu pode acreditar no que tu quiser. Tu pode deixar de acreditar no que tu quiser. Isso é um direito teu. É um direito teu. Garantido pela Constituição Federal. Tá? Então, é inviolável essa tua liberdade de consciência e de crença. Acredita no que tu quiser. Sendo assegurado, então, a Constituição assegura que tu pode ter o livre exercício dos cultos religiosos. Então, se tu é evangélico, tu quer ir lá no culto religioso daquela religião, pode ir lá. Tranquilo, é assegurado isso pra ti. Tu é católico, tu é da Ubanda, tu é, sei lá, alguma matriz africana, outra matriz africana, tu pode ir lá, certo? Então isso é garantido pra ti. Acredita no que tu quiser, tu pode, é livre cultos religiosos. Inclusive é garantida a proteção desses locais. A gente não pode lá violar esse local, tá? Então, garantido esse direito pra ti. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Importante. Mas aqui eu quero trazer pra ti uma informação trazida pelo STF. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, ele fala o seguinte, olha, é constitucional, ou seja, não vai contra a Constituição, é constitucional, uma lei de proteção animal, é constitucional a lei de proteção animal, que diga o seguinte, olha, rituais com animais para fins de cultos religiosos é permitido. Então isso é constitucional, isso não vai contra a Constituição. E aí eu repito, não importa se tu acha, não, isso aí é escroto, é injusto, pô, animal tem que respeitar, beleza. Isso aí não entra aqui. O que eu quero que tu saiba é que o STF diz que é constitucional se tu tiver uma lei de proteção animal que permite sacrifício, vamos botar sacrifício animal em cultos religiosos. E aí ele continua lá, cultos religiosos, de matriz africana, tá, pessoal? Mas aí, se é constitucional para matriz africana, vai ser constitucional para qualquer um também. Eu só quero que tu saiba isso. Olha, o STF diz que pode. Se uma lei de proteção animal permite, não vai contra a Constituição. É constitucional. Suficiente para tu acertar a tua questão. 7. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Tá? Então é assegurada a prestação de assistência religiosa. Bom, então, por exemplo, tu tem um presídio, tá? Tu pode ir lá, vai ter assistência religiosa para ti. Não sei se tu já assistiu o filme, por exemplo, que o cara ele tá ali ferrado, mas vai um pastor lá e tudo mais, conversa. Então é permitido isso aí, é assegurado. Tá? Inciso 8º. Esse inciso aqui cai demais. Ele tem um texto um pouco maior que os outros e tu tem que ficar muito ligado. Vamos lá. Ninguém poderá ser privado de direitos. Olha só. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Salvo. Exceto nessa situação aqui pode. Bacana? Então olha só. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política. Só o filé. Salvo, exceto, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, olha só, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, olha só. Tu não pode ter um direito teu privado porque tu acredita em X ou em Y. Certo? A não ser que tu esteja utilizando esse teu acredito em X ou Y para deixar de fazer uma coisa que é obrigação legal. Que a lei diz que tu tem que fazer. Então, tu tá utilizando para deixar de fazer uma coisa, só que tu, inclusive, não quer fazer outra coisa que a lei diz. Olha só, grande exemplo aqui. Serviço militar. Tu chega lá no serviço militar e fala o seguinte, olha, Estado, a minha religião não permite que eu sirva o exército. Minha religião não permite. Aí o Estado fala, porra, beleza, né? É garantido pra ti. Tu não pode ser privado de um direito, né? Por conta disso. Tu não quer servir, bacana. Só que o serviço militar, ele é uma obrigação imposta a todos. Seguinte, então tu vai prestar serviço à comunidade durante 3 meses ali, né? Só olha só, prestação alternativa aqui pra ti. Já que tu não pode servir, e essa é uma obrigação imposta a todos, por conta da tua religião, bacana, tu vai ali prestar um serviço à comunidade. Aí tu fala, não vou prestar também. Eu não quero servir, eu não quero prestar uma coisa alternativa, uma situação alternativa ali. Eu só estou utilizando aquela minha religião para me eximir das coisas. E isso, olha só, não pode. Então, o texto aqui todo é muito importante. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Cuidado com esse texto. Dá uma revisada nele depois, tá? Resolve questões. Tu vai encontrar ele exatamente assim. Vamos lá. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação. Aqui ele vai colocar, olha só, que pode censura e licença. E é independentemente de censura ou licença. Tu não precisa pedir nada para ninguém. Tu não precisa pedir licença, não precisa nada. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Percebe? Assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, basicamente, tu não pode ter a tua intimidade violada. E se violarem, tu vai ter direito à indenização por dano material ou moral. Aqui, pessoal, tu vai perceber que nem sempre tu precisa entender de fato o que está escrito aqui, porque a maioria do artigo 5º ele cai em sua literalidade. E é por isso que o estudo aqui está sendo feito basicamente eu te mostrando os principais termos, coisas que vão te ajudar a lembrar das principais informações. Tá? Inclusive, o inciso 11, acredito que seja o que mais cai de todos. Caía ali em 1990 e cai até hoje e muito. Tá? Olha só, tu já deve ter até ouvido isso em algum momento da tua vida. Que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, ou seja, nesse caso aqui vai poder penetrar sem o consentimento, tá? Em caso de flagrante delito, ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, tá? Então, esse texto é extremamente importante. Vamos lá. Qual é a regra em relação a cada ser, em relação à casa? Olha só. A regra é que a casa é inviolável. Ninguém pode entrar na tua casa. Casa é inviolável, tá? Então, olha só. Ninguém pode penetrar sem consentimento. Sem consentimento. Logicamente, se tu deixar, pode entrar. Certo? Bacana. Essa é a regra. É o que tu tem que lembrar. Porém, tu tem exceções. Exceção. Aqui, tu tem que ter em mente o seguinte. Tu tem flagrante delito. Flagrante delito. Isso aqui tu vai entender o que significa lá em processo penal quando a gente for trabalhar, tá? Mas eu quero que tu saiba que flagrante aqui, vamos pegar só uma das hipóteses, é o crime está acontecendo.
O crime está acontecendo ali na hora. Isso é flagrante delito, tá? Esse delito a gente vai entender como crime. Beleza. Então essa é a primeira possibilidade onde eu posso entrar na tua casa sem teu consentimento. É a primeira exceção. A segunda é em caso de desastre. Desastre. Tá? Então, caramba, tua casa tá caindo, tá queimando. Vamos pegar, tá queimando a tua casa ali. Eu vou poder entrar, mesmo sem consentimento, tá? Aqui também nós temos algo parecido que é prestar socorro. Prestar socorro. Então eu vejo que tu tá passando mal ali, eu tô do lado de fora da tua casa, eu vejo que tu tá tendo um infarto. Bicho, eu posso entrar lá. Então em relação à casa, é inviolável. Ninguém pode entrar sem ter o consentimento, mas nós temos exceção. Primeiro, flagrante delito, tá acontecendo um crime ali. Segundo, desastre. Terceiro, prestar socorro. Eu vejo que tu tá passando mal, muito mal, e não tem ninguém ali, eu vou entrar. Dane-se se tu não me consentiu, certo? E aqui vem o terceiro e último, que geralmente é onde querem te pegar na pegadinha, que é por determinação judicial. Determinação judicial. Acontece que a determinação judicial, pessoal, só pode entrar durante o dia. Durante o dia. À noite não pode entrar na tua casa, por determinação judicial. Certo? Não sei se tu já viu ali, geralmente operações policiais, que a polícia ela cerca todo o local, fica ali só o filé, né? Amanhece o dia, ela entra na casa. Justamente por quê? Porque por determinação judicial, que é o que ela tem para entrar na tua casa, fazer uma busca e apreensão, coisas do tipo, ela só pode durante o dia, tá? Agora, os outros casos, pessoal, é qualquer horário. Qualquer horário. Olha só, dia ou noite. Nesses casos aqui, tu pode entrar valendo, tá? Então, basicamente, tu tem que ter essa ideia. Regra, não pode entrar sem consentimento, a casa é inviolável. Exceções, beleza. Flagrante, desastre, prestar socorro, dia ou noite, qualquer hora, eu posso entrar lá, mesmo sem ter consentimento. Por determinação judicial, somente durante o dia. Só o filé. Isso aqui tu já tá acertando centenas de questões, para não dizer milhares, tá? Agora, tu precisa entender o que se entende por casa. Isso aqui também é importante. Então, olha só. Vamos lá? O que se entende por casa? O que é considerado casa? O que no caso aqui vai ser inviolável, tá? E nesses casos vai poder violar, digamos assim. O que se entende por casa? A gente vai entender casa, pessoal. Primeira coisa que tu tem que ter em mente é que toda a estrutura é considerada casa. E aqui eu tô falando de casa mesmo, casa a casa, tá? Estrutura. Ou seja, quintal, garagem, porão. Resumindo, meu amigo, faz parte da casa. Pronto, tá? Vamos botar aqui, inclusive, um que pode confundir, que é quadra. Certo? Então, tá lá o terreno da pessoa, bonitinho, no lado tem uma quadra de vôlei. Bicho, é considerado casa. Não pode entrar ali também, exceto nessas condições que eu acabei de dizer, certo? Então, entende casa como toda a estrutura. A questão vai trazer um quintal, a questão vai trazer algo assim, tem que saber. Não, isso aí também é considerado casa. Outra coisa que é considerado casa, pessoal, são, olha só, vamos colocar assim, compartimentos profissionais. Compartimentos profissionais. E aqui a gente vai entender como, olha só, escritórios. Então imagina que tem um escritório de advocacia, é considerado casa. Nós temos consultórios, um consultório de odontologia, é considerado casa também. Então é protegido por esse inciso da Constituição, certo? Aqui nós temos também, olha só, vamos botar aqui gabinetes. Beleza. Então, só que tu saiba que isso aqui é considerado casa também, tá? Além disso, e aqui é uma coisa que costuma pegar a galera, é exatamente aposentos de habitação coletiva. Aposentos de habitação coletiva. Então, aquele quarto de hotel que tu tá hospedado vai ser considerado casa também. Não podem entrar lá, exceto nas condições que eu acabei de falar. Então, aposentos de habitação coletiva. E aqui a gente vai pegar como exemplos hotel, motel,
pousada, certo? Então, cuidado. Isso aqui também é considerado casa, também tem essa proteção constitucional. E para finalizar, eu quero falar contigo sobre os veículos. Veículo é considerado casa? Veículos. A regra é que não. A regra é que não. A não ser, e aqui nós temos a exceção, que tu more no veículo. Então, olha só, exceção. Exceção. Se utilizado para a habitação. Então aqui, se tu mora no veículo, então vamos pegar aqui como exemplo, vamos pegar trailers. Nós temos aqui, por exemplo, barcos, tem gente que mora no barco. Nós temos também cabine de caminhão, tem gente que mora em cabine de caminhão. Certo? Então aqui nós temos também sendo enquadrado nessa exceção aqui os veículos utilizados para habitação como casa, certo? Beleza, meus amigos, muita informação até agora. Olha só, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos dar aquela olhada rápida no que a gente trabalhou até agora e a gente já vai resolver algumas questões, ver como é que esse negócio cai. Vamos lá. O que tu já estudou até agora sobre direitos e garantias fundamentais? Tu já aprendeu de cara que direitos e garantias fundamentais é um gênero que tem várias espécies, tá? Nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, que estão ali dispostos no artigo 5º da Constituição, que é o que a gente está estudando agora. Nós temos direitos sociais, artigo 6º até o artigo 11. Nacionalidade, do artigo 12 até o 13. Direitos políticos, 14 e 16. Partidos políticos, 17. Inclusive, eu te dei aquela dica, bicho, grava esses artigos bem aqui. Grava no sentido de saber em qual local estão cada um desses direitos, tá? Porque isso vai fazer com que tu tenha mais confiança em ti. Porque, caramba, não. Direitos sociais. Tu vai abrir o edital, vai estar lá, direitos sociais, artigo 6º até o 11, tá? Aí tu vai lembrar, opa, direitos de segunda geração. Então tu já percebe que tu já se sente mais ali bacana. Eu estudei, eu tô no domínio do meu conhecimento, certo? Parece besteira, mas ajuda. Grava esses artigos aqui. Depois a gente caminhou para a evolução histórica dos direitos e garantias fundamentais. A gente viu dimensões e gerações de direitos e garantias fundamentais. A gente viu que eu preciso gravar de cara o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso me refere à primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade, terceira geração, fraternidade. Falou para mim em primeira geração de direitos humanos, ou de direitos e garantias fundamentais, eu te falei dessa relação que direitos humanos é em âmbito internacional e direitos e garantias fundamentais é em âmbito nacional, em âmbito interno. Nós temos direitos negativos. O Estado ele deixa de fazer coisas. Liberdade individual, certo? O indivíduo ele tem uma abstenção do Estado. Direitos civis e políticos são garantidos pela primeira geração de direitos e garantias fundamentais. Direito à propriedade, direito à vida. Segunda geração, nós temos uma conduta positiva do Estado. Nós temos direitos relacionados à igualdade sendo protegidos. Direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Exemplo, saúde, educação. Nós vimos a terceira geração, direitos difusos e coletivos. Grande exemplo, meio ambiente equilibrado. Nós temos aqui a ideia de fraternidade, de solidariedade. Quarta e quinta geração, tu sabe que tu só tem que passar um olho. Falou em quarta geração, tu vai lembrar, opa, democracia, patrimônio genético. Falou em quinta geração, paz, direitos transnacionais. Nem precisa perder muito tempo, é só saber que existe e saber identificar. Depois a gente veio para as características dos direitos e garantias fundamentais. A gente viu que eles são universais, a característica da universalidade. Eles devem ser aplicados a todos, não importa. Bacana? Se é nacional, se é brasileiro, se é nato, naturalizado, se é estrangeiro, se reside aqui. Todos. Universalidade. Nós vimos o caráter de limitabilidade. Eles são limitados, não são absolutos. Se eles estão em conflito ali, a gente vai ver o que é mais importante para o caso concreto. Historicidade, tá? Eles evoluem com o tempo. Lembra das gerações que eles foram evoluindo? Pois é. Então, os direitos e garantias fundamentais, eles têm essa característica. Concorrência. Podem ser exercidos cumulativamente. Tá? Imprescritibilidade. Não prescrevem. Tu não perde com o tempo os teus direitos. Irrenunciabilidade. Tu não pode renunciar. Tá? O que pode acontecer é tu exercer ou não, mas o direito está ali, existindo, o direito é teu. Inalienabilidade. Não tem caráter econômico patrimonial.
tu vai pegar essas características com o tempo, revisando, tá? Inclusive, essa parte específica aqui, eu vou mandar lá no grupo posteriormente alguns flashcards pra gente dar essa treinada, bacana? Característica, bacana, ó, qual é essa característica aqui? Tu vai conseguir dizer. E a gente vai treinar isso bacana, certo? Depois, a gente veio pro artigo 5º, a gente viu que todos são iguais perante a lei, e eu já te disse que essa leitura aqui, do que está escrito aqui exatamente, é muito importante, a gente vai ver isso em questão daqui a pouquinho. Eu fiz a diferença entre igualdade formal e igualdade material para ti. Igualdade formal é aquela perante a lei, perante o Estado. Acontece que o que a gente busca, de fato, com a Constituição Federal é a igualdade material. É tratar igual os iguais, que estão dentro da mesma condição, e de forma desigual os desiguais, de acordo com a sua desigualdade, a fim de reduzir essa desigualdade perante aqueles que não têm essas condições. A gente viu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vimos que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Tem que ter uma lei dizendo, faz. Tem que ter uma lei dizendo, não faz. Se não estiver dizendo nada, tu tá livre, tu pode fazer o que tu quiser ou deixar de fazer o que tu quiser. Isso é o princípio da legalidade aplicado ao cidadão. A gente fez um apontamento que o princípio da legalidade aplicado à administração pública é diferente, porque nesse, a administração pública só pode fazer o que está na lei. Bacana? A gente viu também que não podemos, né, submeter ninguém à tortura ou tratamento desumano ou degradante. Vimos que a manifestação do pensamento é livre, só que é vedado, é proibido o anonimato. Tu não pode se esconder. Tu disse, tu acha aquilo? Bacana. Mostra a cara aí. A gente viu sobre o direito de resposta, tá? Proporcional ao agravo. Lembra que esses trechinhos aqui, eles te ajudam a gravar, né, os artigos. Proporcional ao agravo. Então tu vai ter o mesmo tempo ali da pessoa que falou mal de ti na rádio, tá? Além de indenização, material, moral, por imagem. A gente viu aqui algumas súmulas do STJ que tu vai dar uma revisada depois. Nós vimos também que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Tu pode acreditar no que tu quiser. Inclusive, é assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Tu pode fazer ali, né, o culto daquela tua religião. Tá? Inclusive, é garantida a proteção desses locais onde estiver rolando esse culto. A gente viu que o STF falou, olha, é constitucional uma lei de proteção animal que permita sacrifício de animais em cultos religiosos. A gente viu também que é assegurada a prestação de assistência religiosa em entidades civis ou militares ali de internação coletiva. A gente viu aqui o inciso 8º, extremamente importante. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Tu não pode ser privado de direito. Exceto se tu fizer merda, né? Tu tá usando aquilo só para se abster, para se eximir de uma obrigação legalmente imposta. Inclusive, tu se recusa a fazer uma prestação alternativa dada pelo Estado. Nós vimos que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tu não tem que pedir licença, tu não vai ser censurado, certo? E nós vimos aqui uma questão muito importante sobre a casa ser asilo inviolável. Tu aprendeu a regra, ninguém pode entrar na tua casa sem teu consentimento, mas temos exceções. Flagrante delito, desastre, prestar socorro em qualquer horário, dia ou noite, e pode também, por determinação judicial, pode entrar na tua casa sem teu consentimento, mas durante o dia somente. Nós vimos o que é considerado casa. Casa, toda a sua estrutura, quadra, quintal, o que for. Compartimentos profissionais, consultório, escritório de advocacia, um gabinete, aposentos de habitação coletiva, então um quarto que tu está hospedado em um hotel, é garantido pela inviolabilidade do domicílio. Veículos, como regra não, a não ser que tu more nesse veículo. E assim a gente chega nas questões para verificar como é que esse negócio cai, para ficar confiante nas informações e ver que realmente tudo que a gente viu até aqui é importante para nossa aprovação. Então, número 1, vamos lá, vamos ver logo como é que tu tá, vamos respirar de boa. Julgue o item a seguir. A respeito do direito ao meio ambiente equilibrado. Opa, professor, eu lembro que eu vi um negócio de meio ambiente equilibrado ainda agora. Vamos lá. E de aspectos a ele relacionados. O direito ao meio ambiente, é um direito fundamental, de terceira geração ou dimensão. Meio ambiente equilibrado, terceira geração. Fraternidade, solidariedade, direitos coletivos, difusos, corretinho, tá, pessoal? Então aqui percebe essa questão, só bastava tu saber. Direitos de terceira geração. Inclui o direito ao meio ambiente equilibrado. Pronto, tá? Então, tranquilidade. Informações importantes. Tu precisa saber identificar qual direito está dentro de qual dimensão. Tem que saber isso aqui. Segunda questão. Em relação à liberdade de expressão, julgue o item a seguir.
Conforme a classificação tradicional dos direitos fundamentais, em gerações ou dimensões, a liberdade de expressão é um direito de primeira geração. Aqui eu quero te lembrar o seguinte. Primeira geração. A gente lembra de quê? A gente lembra de liberdade. A gente lembra de direitos civis e políticos. A gente lembra de direitos negativos. Então aqui é uma abstenção do Estado. O Estado ele não vai se meter muito nessa seara aí. Percebe que a própria palavra liberdade de expressão dá essa ideia pra gente de liberdade. Perfeito? Então o Estado não vai se meter. O direito à liberdade de expressão é sim um direito de primeira geração. Bicho, eu demorei muito pra aceitar. Como assim eu não preciso entender isso aí? Como assim não precisa fazer sentido na minha mente? Eu preciso acertar a questão e saber essa informação. É difícil. Mas quando tu se liberta dessa ideia, bicho, é outra parada. Porque tu consegue caminhar. Isso aqui não vai te deixar presa ou preso. Liberdade de expressão, primeira geração. Liberdade. Acabou. Tu vai acertar a questão a partir de agora. E tu vai colecionando informações que no dia da tua prova vão estar lá para tu gabaritar. Perfeito? Vamos lá. Terceira questão. Quanto ao poder constituinte, um tema que a gente vai estudar, tá? Aos direitos e deveres individuais e coletivos e aos direitos políticos, julgo o item a seguir. Vamos lá. A segunda dimensão, né, segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais, compreende direitos sociais, cujo desenvolvimento se deveu, entre outras causas, à pressão de movimentos sociais. Primeira coisa, direitos sociais são de segunda geração? Opa, então a gente viu aqui, olha só, vamos colocar aqui em cima, aqui segunda geração. Nós temos igualdade. Nós temos direitos, olha só, sociais, econômicos, culturais. E nós temos aqui a ideia de direitos positivos. O Estado ele vai ser prestacionista, ele vai prover certas coisas. Então, de fato, os direitos sociais são de segunda geração. Eles são de segunda geração. E eles realmente se desenvolveram por pressão de movimentos sociais. Tá? E exatamente direitos sociais vem disso. Né? Teve movimentos sociais para a sociedade, então é importante tu saber disso aqui. Causas, pressão de movimentos sociais. Correto também. Quarta questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Vamos lá. A característica da historicidade dos direitos fundamentais está relacionada à concepção de gerações ou dimensões desses direitos. Percebe que quando a gente trabalhou gerações e dimensões, a gente entendeu que isso aqui tem a ver com evolução histórica. Evolução histórica. Isso tem exatamente a ver com a característica da historicidade dos direitos fundamentais. Por quê? Eles foram evoluindo, na verdade, com o decorrer do tempo. Por isso, historicidade. E isso, de fato, tem a ver com as gerações e dimensões. Então, correto também. Certo? E aqui, cuidado, uma dica. No dia da tua prova, tu resolveu a primeira C, a segunda C, a terceira C. Aí tu olha pra D, eu acho que é C, mas pô, não é possível que ele colocou 4 seguidas. Bicho, não é possível. Todo mundo passa por esse pensamento, em algum momento. Confia no que tu acha. Às vezes o examinador ele coloca 5 seguidas igual, que é justamente para tu trocar uma ali porque tu não acredita que tenha 5 seguidas igual. Confia no teu conhecimento, no que tu estudou. Não vai mudar a alternativa porque não é possível que tenha 5 letra C seguida. Bacana? Importante se ligar nisso aí. Beleza? De fato é muita informação, mas eu te garanto, revisando, com tranquilidade, questões, bateria de questões, vai ficar filé. Não tem pra onde correr. Tu tá aqui pra dominar a constitucional de uma vez por todas. Vamos lá pra questão número 5. Sobre o direito fundamental à saúde. Tu leu saúde aqui, meu patrão? Eu sei que tu já lembrou. Direitos sociais. Segunda geração. Bacana? Vamos lá. Primeiro. Cuida-se de direito com aspecto individual, bacana, e com aspecto transindividual. Égua. Isso aqui eu não sei, esse negócio de transindividual. Bom, aspecto individual do indivíduo. Transindividual me parece que vai além do indivíduo. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Podendo ser tutelado em favor de uma única pessoa ou de uma coletividade, a depender do caso.
O direito à saúde, ele pode ser individual ou transindividual. Tu não sabe direito o que é transindividual, é uma palavra nova para ti. Mas tu acha que o direito à saúde ele pode ser aplicado a uma única pessoa ou a uma coletividade, a depender do caso? O que tu tá olhando ali, a depender da situação? Parece fazer sentido, concorda comigo? Bom, uma pessoa ou várias. Né? Pode ter ali uma pessoa indo no posto de saúde ou pode ter um movimento ali de, vamos pegar ali, de saúde pública, né? Uma política pública de saúde, como por exemplo, questão de controle de dengue. Bom, bacana. Mas eu ainda não tinha visto transindividual. Vou botar um pontinho aqui só porque eu preciso analisar com mais calma, talvez daqui a pouco. Vamos para a segunda? Trata-se de um direito que se adequa à ideia de primeira geração, pessoal. Direito à saúde é um direito social. Direito social é segunda geração. Segunda geração. Certo? Então, a 2 já está errada. Concorda comigo? E ele ainda vem, se justifica na lógica de liberdade. Não. A lógica da segunda geração é igualdade. A 2, tu conseguiu identificar que está errada. E aí tu já sabe o que tu tem que fazer. Tu vai nas alternativas, tu percebe que ele quer o correto e tu vai tirar o que tem 2. Porque o que tem 2, tu sabe que está errado. Vamos lá? Não pode ser letra A, porque tem 2, como correto. Não pode ser letra B, que tem 2. Não pode ser letra D, que tem 2. Opa! Então, professor, eu marco letra C? Exatamente. Porque a 2 tu tem certeza. Tu nem sabia direito esse negócio de transindividual, e tu acabou de aprender que, inclusive, isso está correto, né? Que vai além de um só indivíduo. Pega uma coletividade, tá? Então, bem tranquilo. Vamos entender agora se a gente conseguiria analisar ou não a número 3, mas a gente já sabe que está correto. A competência legislativa concorrente, opa, um negócio novo aqui pra gente. Competência legislativa concorrente. Dos entes políticos da federação, cabendo ao Estado-membro, para atender às suas peculiaridades, editar normas gerais, na hipótese de determinado tema, não possuir regência em lei federal. A gente vai estudar um tema chamado organização político-administrativa. Vamos colocar bem aqui. Organização político-administrativa. A gente vai estudar esse tema com tranquilidade. Lá tu vai aprender o seguinte, que nós temos competência exclusiva da União, nós temos competências concorrentes, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal, eles podem concorrentemente legislar, criar leis sobre algumas coisas, tá? O que tu vai aprender agora? Aqui, agora. Tu já vai aprender uma coisa importante sobre esse ponto. Vamos lá. Olha só. Tu vai encontrar as competências concorrentes, vamos puxar uma setinha, no artigo 24 da Constituição. 24 na Constituição. Lá, tu vai aprender o seguinte, que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, a proteção, legislar sobre proteção e defesa da saúde. Defesa da saúde. Bacana, professor. Então, eu ainda não estudei esse tema, mas eu estou aprendendo agora que proteção e defesa da saúde é uma competência legislativa concorrente. União, Estado e Distrito Federal. Eles podem concorrentemente legislar sobre saúde. Só o filé, professor. Acabei de aprender isso aí, bacana. Agora, uma informação importante. A União, quando a gente fala em competência legislativa concorrente, ela somente pode editar normas gerais. Normas gerais. Ela vai falar pontos gerais que devem ser analisados. Bacana. Agora, os estados e o Distrito Federal, vamos colocar só os estados aqui, eles têm uma característica aqui, que são normas suplementares. Então, com base nas normas gerais editadas pela União, eles vão lá e, de acordo com as suas peculiaridades, eles editam uma nova norma suplementando. Bacana, professor. Então, competência concorrente, União, beleza, normas gerais, Estado, normas suplementares, de acordo com as suas especificidades. Perfeito, consegui pegar isso aí. Agora, tu vai encontrar lá também o seguinte vindo na questão. Percebe que a União tem que editar norma geral, né? Agora, se a União ela não editar, olha só, em caso de ausência, dessas normas gerais, a União ela deveria ter legislado sobre, deveria ter editado as normas gerais, mas ela não fez. Não fez. Então, em caso de ausência, o que acontece? O Estado ganha
competência legislativa plena. Competência legislativa plena. Ele pode falar o que ele quiser, meu patrão. Já que não tem a da União. Beleza? Só o filé. Aí, a questão ela vai além. Essa aqui não, tá? Essa aqui não. Mas tu vai encontrar questões além e eu já vou deixar completinho o negócio e a informação aqui pra ti. Caso, após o Estado ter legislado plenamente, falado o que ele quisesse, se vier uma norma da União agora falando as normas gerais que é competência dela, se ela trouxer depois, isso vai suspender a norma do Estado no que for contrário às normas gerais da União. Pô, professor, aí o senhor bagunçou porque já é muita coisa. Relaxa, a gente vai chegar nesse tema e tu vai com certeza dominá-lo com tranquilidade. Mas o que eu quero te dizer agora é que, ó, agora vamos ler de novo o que ele falou? Vamos ler de novo depois dessa explicaçãozinha? Vamos lá. É de competência legislativa concorrente dos entes políticos da Federação, cabendo ao Estado, para atender às suas peculiaridades, olha só, atender normas gerais na hipótese de determinado tema não possuir regência em lei federal. Então, o que ele está dizendo? Não possui. A União não editou normas gerais. Logo, o Estado ganha competência legislativa plena. Bacana? Mas não, relaxa. A gente vai focar nisso depois com tranquilidade. É muita coisa mesmo, pessoal. E tem coisas que são um pouquinho mais complicadas. Mas a gente vai um passo de cada vez. Lembrando que isso aqui é outro tema. Mas como as questões começam a misturar, a gente tem que pegar. Certo? Vamos lá. Beleza, beleza? Tá. A 6 eu vou deixar contigo, tu vai analisar com calma. Vamos na 7. Vem comigo. 7. A respeito dos direitos fundamentais. Assinale a opção correta. Os direitos e garantias fundamentais estão taxativamente enumerados no artigo 5º da Constituição. Errado, meus amigos? Lembra que direitos e garantias fundamentais é um gênero? Que isso aqui no artigo 5º são só os direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais está do 6 ao 11, são direitos e garantias fundamentais. Nacionalidade está no 12 e no 13. Perfeito? Então, identifica que ele trouxe um gênero, direitos e garantias fundamentais, e está dizendo que está tudo no artigo 5º. Taxativamente, só estão lá. Errado. Letra B. Os direitos fundamentais, como garantias, possuem caráter instrumental. Opa! Isto é, denotam um aspecto exclusivamente acessório em relação a outros direitos. Essa é uma informação nova que tu acaba de aprender, inclusive, que está errada. Errado, tá? Eles, até alguns, possuem natureza instrumental. Mas acontece que ele está te dizendo que o aspecto exclusivamente acessório. Não, tá? Não. Direito à vida não é instrumento para nada. Não é acessório a nada. Tu tem direito à vida. Agora eu vou te dar um exemplo. Habeas corpus. Um direito de locomoção teu está sendo violado. Tem caráter acessório o habeas corpus. Porque ele é para garantir a tua liberdade de locomoção. É um instrumento para que tu garanta a tua liberdade de locomoção. Aí sim, tá? Mas quando ele diz que são exclusivamente acessórios, está errado. E eu vou te colocar aqui, olha, que os direitos fundamentais são essenciais. Essenciais. E a gente vai colocar assim, olha, alguns possuem caráter instrumental. Vou botar pequeno aqui, mas depois com o material tu vai conseguir pegar. Caráter instrumental. Mas está incorreto. E tu acabou de aprender essa informação agora. Letra C. A característica da imprescritibilidade estabelece que os direitos fundamentais assistem a todas as pessoas. Errado, né, pessoal? Porque essa característica não é imprescritibilidade, e sim a universalidade. Universalidade. Vamos à letra D? Os direitos fundamentais previstos na Constituição de 88 aplicam-se apenas aos brasileiros e aos residentes do país. Porque tu sabe que a característica da universalidade, que é essa que a gente acabou de ver aqui, também diz que se aplica a geral, todo mundo. Não é só brasileiro, não é só residente do país. Qualquer um vai se aplicar. Perfeito? Letra E. Alguns direitos fundamentais aplicam-se não só nas relações dos indivíduos com o Estado, mas também entre pessoas privadas, no que se conhece como eficácia horizontal desses direitos. Aqui, pessoal, tu vai acabar de aprender o seguinte. Quando a gente fala em eficácia dos direitos fundamentais, nós temos a eficácia horizontal, que é aquela de cidadão com cidadão.
por isso horizontal. Eles estão no mesmo plano ali de poder cidadão. Mas nós temos também o que a gente chama de eficácia vertical. Quando a gente fala em eficácia vertical, a gente tem uma relação do Estado com o cidadão. Então aqui nós temos uma relação de verticalidade. Certo? Então está correto aqui a letra E. Alguns direitos fundamentais aplicam-se não só nas relações dos indivíduos com o Estado, vertical, mas também entre pessoas privadas, no que se conhece como eficácia horizontal desses direitos. Certo? Então olha só a informaçãozinha nova aí que tu acabou de aprender. Eficácia horizontal, cidadão com cidadão. Vertical, Estado com cidadão. E aqui eu quero que tu pegue aquela ideia, reforça. As questões, elas complementam o teu estudo. Eu estou complementando aqui e quando tu for em casa resolver mais questões, tu vai complementar ainda mais, certo? E assim tu vai colecionando informações para que tu acerte. Beleza. A 8 eu vou deixar contigo e eu quero que tu preste atenção nesse exceto bem aqui, tá? Exceto. Beleza? Agora, a gente vai resolver a 10. Vamos resolver a 10. Suzana, vem comigo, enfermeira, estava praticando sua caminhada noturna. Percebe? Caminhada noturna. Quando, ao passar na frente de uma residência, viu uma moradora, percebe? Passar mal. E desmaiar no jardim. Imediatamente. Mesmo sem o consentimento da moradora, que se encontrava desmaiada, e verificando que não havia ninguém mais na casa, após tocar diversas vezes a campainha e não ser atendida, olha só, Suzana pulou o portão e adentrou o imóvel para prestar-lhe socorro. Em conformidade com a Constituição Federal, Suzana. Essa questão, pessoal, claramente ela está te cobrando em relação à inviolabilidade do domicílio. Casa é asilo inviolável, blá, blá, blá. Regra, tu não pode entrar sem consentimento. Exceções. Flagrante delito, desastre, olha só, prestar socorro, bem aqui. Percebe que foi no jardim, mas não importa, tá dentro da casa, tá valendo. E percebe que foi de noite, não tem problema. Não sendo por determinação judicial, que é só durante o dia, o restante é dia e noite, não importa, certo? Vamos lá, então ela invadiu a casa. Olha só o que diz a letra A. Poderia ter penetrado no imóvel, pois é permitido fazê-lo apenas para prestar socorro quando a vítima estiver inconsciente durante o dia ou durante a noite por determinação judicial. Misturou tudo, tá errado, tá? Tá errado. Não é apenas para prestar socorro, a vítima não precisa estar inconsciente, beleza? Então, tudo errado. E aí ele vem, olha, não poderia ter penetrado no imóvel, não poderia ter penetrado no imóvel, não poderia ter penetrado no imóvel. Olha só a letra D, de boa pra gente. Poderia ter penetrado no imóvel sem o consentimento da moradora, pois no caso da prestação de socorro é permitido fazê-lo. Então tu percebe que esse tipo de questão aqui, ele é um pouquinho diferente das outras. Ele não traz na literalidade o que está escrito no artigo 5º. Ele te faz pensar em torno de uma situação. Mas o que está dizendo lá? Casa é asilo inviolável do indivíduo. Quando tu entende aquilo e tu consegue interpretar na questão, acabou, tu vai acertar com tranquilidade. Certo? Meus amigos, então eu vou deixar algumas questões para tu resolver, tá? Eu vou deixar 11 a 12, né? São questões que trazem basicamente ali o que foi trabalhado no decorrer da aula, nos incisos ali e tudo mais. Muita informação nova para ti, né? Mais uma aula aqui de Direito Constitucional. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho mais nessa jornada até a aprovação. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, pessoal. Valeu, falou. Tchau, tchau.